Olha, o torcedor do Fluminense não esperava ficar tão feliz com empates nesse sábado, ainda mais depois de ter empatado na sexta-feira. Mas os resultados são bons, são agradáveis e o torcedor do Fluminense pode sim comemorar ao final deste sábado. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Esse aqui é o resumão da rodada, é o vídeo onde eu falo do Fluminense enquanto estou falando de resultados de outros clubes. Essa é a definição perfeita que eu tenho encontrado pro resumão da rodada. É a minha forma de falar do Fluminense enquanto estou falando de outros clubes. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu começo falando, para falar do Fluminense, eu vou falar nem de um torneio que o Fluminense jogou, tá? Vou falar de Copa Sul-Americana. Às 5 da tarde rolou a bola lá no Paraguai, no estádio do Cerro Porteño. Muito bonito, por sinal, porém mal organizado, mas muito bonito. Para Racing e Cruzeiro, 3-1 pro Racing, abriu 2-0, Caio Jorge diminuiu e o Racing fechou a conta no final. 3-1 e um ótimo resultado pro Fluminense. Por quê, Gabriel? Só pelo ranço do Diniz? Não, tem isso também. E no caso do Diniz, só para deixar um ponto, eu sei que ia ter muito oportunista, e de certa forma eu tô sendo um pouco oportunista aqui também, falando se o Fernando Diniz tivesse sido campeão contra o Racing. Aí, ó, não mandou embora o treinador, então... E a cada derrota do Mano Menezes aparece a galera falando: aí, você não queria que o Fernando Diniz fosse embora? Como se as duas coisas estivessem exatamente conectadas. E não estão. Eu, inclusive, não era a favor de trazer o Mano Menezes logo assim que foi demitido, mas era a favor da demissão do Diniz. A galera esquece que o Fernando Diniz é demitido com a terceira pior campanha da história do Brasileirão. Com a pior campanha do Fluminense na história do Brasileirão. E isso já tendo sido disputado 1/3 de campeonato brasileiro. Então, a gente está falando literalmente de uma campanha que iria nos jogar na segunda divisão. Se o Fernando Diniz não tivesse sido demitido, a gente provavelmente já estaria montando o elenco da Série B do ano que vem. E a prova disso é que os erros que ele vinha cometendo no Fluminense, ele está cometendo no Cruzeiro. Para ver coletiva, para ver reclamações de torcedores, análises de analistas que seguem o Cruzeiro, você vai ver que é o mesmo problema do Fluminense. Murro em ponta de faca, não se adaptar e não conseguir sair de situações adversas. E por isso que desde que assumiu o Cruzeiro, lá atrás, no dia 26 de setembro, ele tem 2 vitórias. Ganhou do Lanús na Sul-Americana, que foi o que botou eles na final, já assumiu o time no jogo de volta da semi, e ganhou contra o Criciúma dentro do Mineirão, sofrendo no final. Despencou no Brasileirão, e é desse assunto, inclusive, que a gente fala. E perdeu a Sul-Americana. E é do Cruzeiro no Brasileirão que a gente fala. Por quê? Porque quando a gente olha a tabela, nos interessa que o Cruzeiro não tivesse vaga garantida na Libertadores. Porque o Cruzeiro é um time que, apesar de estar em frangalhos, né, agora com a perda do título, eles queriam muito, estavam muito desesperados ali pelo título da Sul-Americana, ele vai ter que jogar bola, vai ter que conseguir resultado na próxima rodada contra o Grêmio lá em Porto Alegre, na rodada seguinte, na rodada de número 36, contra o Red Bull Bragantino no Mineirão e na rodada de número 38, contra o Juventude também no Mineirão. Ele vai ter que ganhar pelo menos 2 desses jogos para poder estar na Libertadores do ano que vem. Como eu falei, o time dá uma baixada de ombros, vai acabar sobrando nessa briga aí contra o Bahia. Mas é muito melhor pegar um Cruzeiro, que pode até estar em frangalhos, mas vai ter que ser motivado para ganhar esses jogos, vai precisar, do que se já tivesse classificado para a Libertadores e pudesse dar de ombros pro Brasileirão. Então a derrota do Cruzeiro na Sul-Americana, independente de Fernando Diniz, se é dinizista ou não é, foi boa pro Fluminense, porque vai forçar que 3 adversários nossos enfrentem um time que não estará de férias. Vindo pro Brasileirão agora, falei sobre empate. A reta final tirou 20% do sabor desse sábado, né? A verdade é essa. Porque os 3 times que estavam vencendo fora de casa por 1-0 até as 9h20 da noite, era o sábado perfeito pro Fluminense. Isso porque, vamos lá, começando pelo Palmeiras, que é o que menos tem Não, vamos começar pelo Juventude e Cuiabá. Cuiabá fez 1-0, o time do Juventude é extremamente ansioso, um time que não tá conseguindo criar, é um time muito suscetível a qualquer problema de pressão. Tomou 1-0, tá? Tomou 1-0 num gol do Matheus Alexandre no segundo tempo, mas no primeiro tempo já era um jogo onde o Cuiabá, que é um time que tá rebaixado já, o Cuiabá não foi matematicamente rebaixado, acho que com esse empate, mas tende a ser já dentro dessa rodada. E ainda assim abriu o placar. Tinha chances no primeiro tempo e abriu o placar com o Matheus Alexandre. Eu já não estava vendo mais o jogo do Cuiabá, que já tinha organizando as coisas aqui para começar a gravar. Tô vendo aqui agora o gol. Que golaço do Nenê, hein? Cacete.
Vou mostrar aqui assim pra vocês, acho que vai dar pra ver, né, pra quem não viu. De primeira, e o Nenê empatou pro Juventude aos 50 do segundo tempo. O empate, obviamente, no último minuto e tal, foi ruim, né, o fato de sair o empate pra gente. O Juventude, inclusive, vai a 39, volta a ultrapassar a gente nessa rodada. Foi algo ruim. Porém, não tem como a gente negar que, ainda mais quando eu abro aqui a minha planejada na tela, não tem como eu negar que esse era o jogo que o Juventude tinha que ganhar. Ele era obrigado a ganhar esse jogo. E aí ele só empatou. E aí o fato dele só empatar deixa esse empate, apesar de terem conseguido o resultado no finalzinho, com uma cara ruim pro Juventude. Porque esse resultado não foi bom. No cenário geral, esse resultado não foi bom pro Juventude. Ele empatou contra um time que já estava praticamente, ou já está rebaixado. No jogo mais difícil ele conseguiu um ponto, eu valorizei isso na rodada passada, falei, olha, o Juventude conseguiu um ponto aqui que eu não esperava muito não. Por outro lado, no jogo mais fácil ele também só conseguiu um ponto. O saldo pro Juventude, que em Grêmio e Cuiabá era pra ter sido de 3 pontos, perder pro Grêmio e ganhar o Cuiabá, virou 2, sumiu um ponto. Por isso eu coloco o Juventude hoje com as mesmas chances de rebaixamento do Criciúma, talvez um pouquinho menos, né? Mas parcialmente com a mesma, porque me assusta o futebol do Juventude, tá? O empate, no final das contas, sim, foi bom pra gente. Eles vão enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa. Acho que esse jogo tende a ficar um pouco... Se eu fosse analisar o Atlético Mineiro, eu diria que, ó, lembrando só a regrinha aqui, né? Quanto mais escuro é o quadradinho, mais chance o time tem de ganhar o jogo. Então, o Juventude tinha muita chance de ganhar o Cuiabá e tinha pouca chance de ganhar o Grêmio. O Atlético Mineiro tem uma chance considerável de perder o próximo jogo. O problema é que o Juventude não tem uma chance considerável de ganhar o próximo jogo. Então, por isso, encaro o Atlético Mineiro como um jogo difícil, o São Paulo como um jogo quase impossível e o Cruzeiro na última rodada depende. Tá como um jogo médio para difícil. Mas, enfim, o Cruzeiro pode nem ter chance mais de Libertadores ou já tá classificado. Então, é melhor aguardar. Juventude, esse empate foi bom. Além de tudo, porque qualquer time que perca pontos para Cuiabá ou para Atlético Goianiense tá sendo ótimo pra gente. Aí a gente vem, eu falei aqui de torcedor tricolor e tal, pra Botafogo e Vitória e Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras ganhou de novo, Rafael Veiga. Rafael Veiga não estava eu já montei a minha seleção do campeonato, tô fazendo só alguns ajustes agora no final, algumas posições que eu tô em dúvida. Rafael Veiga vai entrar na minha seleção do campeonato. O que o maluco tá fazendo nessa reta final de campeonato brasileiro, ele é talvez ele e o Gustavo Gomes são a representação do que é a mente fria ali total, o psicológico desse time do Palmeiras, do Abel Ferreira, dentro de campo. O Rafael Veiga, assim, tá um absurdo desde o jogo contra o Criciúma, em número de gols mesmo, você pegar números. Ele fez em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos últimos 10 jogos, ele fez 3, 5, 6, 7, 8, 9 gols, pô. E ele é meia. Então, assim, tá sendo decisivo num nível bizarro, o Rafael Veiga, 1-0, gol dele contra o Atlético Goianiense. E aí vem um resultado ótimo pra mim. A vitória do Vitória dentro do Engenhão tava sendo show pra gente. Maravilhoso. 1-0, gol do Alejandro no início do jogo, Botafogo sem conseguir criar e tal, na merda, ficando atrás do Palmeiras. Tava sendo maravilhoso. Gabriel, mas o Vitória não tava brigando contra o Z4 com a gente? Meu amigo, tava. O Vitória, quando chegou agora com esse empate, chegou a 42 e se vencesse chegaria a 44... Ele vai ter o Flamengo na última rodada, que se o Vitória estiver brigando com a gente na última rodada, o Flamengo já não tendo nada pra fazer mais nesse campeonato, o Vitória ia conseguir 3 pontos. Então já nem botava o Vitória mais na conta. Porque mesmo que ele perdesse hoje, na última rodada, se a gente dependesse de disputar com o Vitória, o Flamengo ia fazer o que qualquer rival faria. Entregar o jogo pro Vitória não ser rebaixado e o Fluminense ser. Então já nem contava mais com o Vitória nessa brincadeira. Né? Tá com 42 pontos, ainda tem uma micro chance de cair, tá? Até porque pode ser que na última rodada ele não esteja disputando com o Fluminense, aí o Flamengo joga mais sério. Mas tem jogado um bom futebol, tem sido um time forte, tem tido uma trinca de meio de campo. O William Oliveira tem jogado muito, Mateuzinho tem jogado muito, os laterais, o Alejandro tá encaixando, o Alejandro tá fazendo gols. O Wagner Leonardo, que acabou fazendo gol contra no finalzinho, também tem tido boas atuações, tem sido um zagueiro aí também destaque do campeonato. Fez o gol contra no final, que ajudou o Botafogo mais ou menos, porque o Botafogo
simplesmente perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, cara. Isso é inacreditável, gente. Há uma semana da final da Libertadores, o Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo... Tudo bem que assim, destaque, tá? O Botafogo não perde jogo, né? Perdeu a liderança porque perdeu 6 pontos de diferença nas últimas 3 rodadas. Ele empatou 3 seguidas e o Palmeiras venceu 3 seguidas. Show de bola, né? Não perdeu. Dito isso, terça-feira, 9h30, depois de Fluminense e Criciúma, tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Você vai estar no nosso pós-jogo lá direto do Maracanã, se Deus quiser, com a gente falando ufa 30 vezes, e vai estar com um olho no jogo do Palmeiras e Botafogo, que a gente vai estar acompanhando de lá, sem dúvida, nesse pós-jogo também. Tomara, né? Porque se a gente perder, eu não vou estar com cabeça para acompanhar o jogo do Palmeiras e Botafogo. Então tomara que eu esteja com cabeça. Vamos lá, tá? Só pra gente focar aqui. Amanhã, eu já fiz um torcer por quem em geral da rodada. Tá rolando São Paulo e Atlético Mineiro. Já tá 1x0 pro Atlético Mineiro, inclusive. Gol do Paulinho, né? Bom, velho. Importante o Atlético Mineiro ganhar esse jogo aqui, tá? No nosso caso, pra que ganhe moral pra ganhar do Botafogo lá na semana que vem. Amanhã tem Inter e Red Bull. A gente é fechadaço com o Internacional. Não tem nem discussão. Red Bull não pode pontuar nesse jogo. E tem Bahia e Atlético Paranaense que, vai lá, uma vitória seria importante para o Atlético Paranaense continuar no bolo e tá na nossa mira. Corinthians e Vasco a gente não se importa tanto, que é também nesse domingo, e aí a gente já vai para o jogo de terça-feira, que é Fluminense e Criciúma. Independente do cálculo que eu faça, independente da tabela que eu faça, independente do olhar que eu tenha, não importa nada. O Fluminense vai ter a rodada de número 35 como péssima se perder pro Criciúma, como ruim se empatar com o Criciúma e como ótima se ganhar do Criciúma, porque ele estará ganhando o seu jogo e abrindo 4 pontos de diferença para um dos times do Z4. Isso é essencial. E nesse momento, com o empate do Juventude, se o Fluminense ganhar o seu jogo contra o Criciúma, ainda que o Red Bull cometa o maior crime desse campeonato, que seria ganhar do Internacional invicto a 200 jogos lá no Beira-Rio, o Fluminense vai abrir 2 pontos para o Z4. Porque se ele ganhar do Criciúma, o Criciúma fica com 37, o Fluminense vai a 41 e o Juventude fica com 39. Então ele vai abrir 2 pontos pro Z4 em direção ao Juventude, mesmo que o Criciúma vá a 40, o Juventude e mesmo que o Bragantino vá a 40, Criciúma tem 37, Juventude 39, o Fluminense vai ter 41 e vai ter 2 pontos de diferença pro Z4. Então, a vitória contra o Criciúma, ela é importantíssima de qualquer jeito. Só que um cenário que poderia ser bom virou ótimo com esse empate do Juventude. Hoje, a minha tabela aqui, ó, o meu olhar é de que esse jogo, essa rodada, tende a ser uma rodada boa pro Fluminense. O Atlético Paranaense tem um jogo, ó, clarinho aqui de dificuldade, um jogo difícil. O Criciúma tem um jogo contra a gente que é difícil pra eles. O Red Bull Bragantino tem hoje um dos jogos mais difíceis do campeonato. E o Vitória até tinha um jogo muito difícil, mas conseguiu um empate. Então, e o Grêmio tem um Cruzeiro que eu acho que ficou um pouquinho mais fácil, porém, né, porque o Cruzeiro tá esfacelado, mas é um jogo difícil porque o Cruzeiro precisa pontuar. Não tá conseguindo fazer isso com o Diniz, né? Despencou no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, acho que facilitou um pouquinho pelo esfacelamento do Cruzeiro, mas eles têm interesse total no jogo. Se fossem campeões, eu colocaria esse jogo aqui como um jogo extremamente fácil pro Grêmio. É isso, tá? Independente de qualquer coisa, se o Fluminense ganhar o Criciúma, a gente chega aqui para 41 pontos, o Criciúma vai estar com 37, o Juventude com 39, e aí, ganhando do Criciúma, independente do resultado do Red Bull, do Grêmio, a nossa corzinha na chance de cair já muda para essa daqui. Só para fechar com informação, o Atlético Goianiense é o primeiro rebaixado, né? Com a derrota pro Palmeiras, foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Que alegria! Nesse sábado o Fluminense tá me lembrando o Ceará de 2019. Rapaz. Todo mundo... O Ceará perdeu acho que as últimas 5 rodadas, 4 rodadas, sei lá. Ou empatou uma só nesse período. E o Cruzeiro perdeu as 4 também. Então o Ceará era incompetente, mas tinha um time mais incompetente que ele. O Fluminense tá quase isso. Empatou um jogo que tinha a possibilidade de ganhar, Real contra o Fortaleza. Mas os adversários estão fazendo o nosso dia muito mais feliz. É isso, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve, então até a próxima, valeu.